Mandar gravar na nuvem. Então, pessoal, boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Aqueles que estão sempre, aqueles que são novos. Gratidão por vocês estarem acompanhando e escolhendo mais, né? Eu sou a Nássara, sou fisioterapeuta, aromaterapeuta, trabalho com técnicas de expansão de consciência e acho que nesse momento, mais do que nunca, é hora da gente expandir juntos a nossa consciência, a nossa percepção, criar algo mais grandioso para nós mesmos, para o universo e para tudo mais que for possível e tudo que se requer, né? Então, sou muito grata por vocês estarem aqui conosco hoje. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Louise, acho que todo mundo aqui já está familiarizado conosco. E hoje a gente escolheu vir falar sobre autoabuso. O que eu percebo sobre autoabuso é o número de vezes, né? Quantas vezes, o quanto muitas vezes a gente não honra a gente mesmo. O quanto muitas vezes a gente ainda escolhe pelos outros ou por qualquer outra coisa que não seja por nós mesmos. E isso faz com que a gente fique o tempo todo criando e nos autoabusando, sem muitas vezes a gente perceber. Então hoje a gente vai falar sobre autoabuso. Fica aberto a linha mãe, dá para comer com arroz. Fica aberto o bate-papo para quem quiser trazer a sua percepção, fazer perguntas. E é isso. E a ideia aqui é que a gente crie uma energia a partir da energia de todos nós, né? Então, quanto mais vocês escolherem participar e quanto mais vocês conseguirem trazer, tanto no chat quanto no microfone, quem quiser falar é só pedir, né? Quanto mais a gente conseguir criar juntos essa energia, mais nós vamos contribuir para nós mesmos e para o planeta, né? E como a Lu falou, autoabuso é um tema que é super instigante, né? Porque quem aqui nunca fez autoabuso? A gente não se dá conta, a gente não percebe o poder, né, de todas as vezes que a gente fez isso e o quanto a gente realmente faz isso de uma forma meio escondida. Porque toda vez que a gente escolhe algo que não é por nós mesmos, toda vez que a gente escolhe algo porque a gente acha que tem obrigação, toda vez que a gente vive uma situação que foi criada por outra pessoa porque a gente acha que a gente não tem escolha, a gente está fazendo um autoabuso. Toda vez que nós não estamos reconhecendo e honrando as escolhas do nosso ser, a gente está cometendo autoabuso. E quando a gente fala sobre autoabuso, normalmente as pessoas vêm e dizem assim, ai meu Deus, mas autoabuso, eu não faço autoabuso. Todos nós fazemos autoabuso em vários momentos da nossa vida, em vários momentos do nosso dia. Uma coisa que eu tenho percebido muito agora, né? Nesse momento em que nós estamos todos em reclusão, nesse momento onde a gente está vivendo esse tempo em casa, que não teria como ignorar nessa live, né? Mas é o quanto a gente não está escolhendo muitas vezes e percebendo aquilo que é leve pra gente, porque o inconsciente coletivo está nos trazendo uma informação e a gente está se abusando para entrar na energia, para entrar no ponto de vista, para entrar, né, seguir a boiada, como falam. O quanto a gente está deixando toda a nossa percepção de lado para perceber o que os outros dizem e se alinhar com isso. A gente trouxe, né, no Zoom na sexta-feira, o quanto a gente acha que muitas vezes por a gente não estar entrando no coletivo, em tudo que se dizem, a gente ainda acha que a gente está errado, né? O quanto muitas vezes a gente pensou, né? Mas será que eu não estou entendendo, né, o que está acontecendo? Quando a gente não confia na gente, quando a gente não exatamente, não confia na nossa percepção, a gente de alguma maneira acaba cometendo um autoabuso. Esse termo, para mim, ele é bem novo. Foi depois que eu entrei em Axis, que eu fiz o curso de barras, que eu comecei a ouvir sobre esse termo, né, autoabuso. E aí eu não tinha noção do quanto a gente faz isso no nosso dia a dia. O quanto muitas vezes a gente se coloca em situações onde a gente não gostaria de estar, faz coisas que a gente não gostaria de fazer,
duvida da gente, não tem segurança, não tem confiança, sem sequer se dar conta, sem sequer parar para perceber, sem sequer olhar ao redor, ter esse pensamento, parar para ter consciência. O quanto a gente faz isso sem se dar conta? Então, antes eu não tinha a noção do quanto eu praticava autoabuso. E acho que quando eu comecei a perceber e a me dar conta e a reconhecer essas situações, eu comecei a mudar e perceber que sim, que é possível. E que isso vem com a consciência, com o respeito e a honra a nós mesmos. Sim. E o quanto a gente deixa de honrar quem a gente é quando a gente faz isso, né? E o que o universo entende da gente quando a gente não tá se honrando. Que ele também não precisa nos honrar. Ele entende que tá tudo bem a gente não ter as coisas que a gente diz que escolhe. Porque se nem nós honramos as nossas escolhas, se nem nós honramos as nossas percepções e honramos o nosso ser, por que o universo vai ficar nos dando mais disso? Se a gente nem sabe o que fazer com isso. E é bem como a Lu falou, né? Autoabuso é um termo novo. Nós até discutimos o nome, né? Porque, como todos os Zooms, né? Eu e a Lu, a gente super consegue fazer uma criação incrível, cada vez melhor. Mas a gente, toda vez que tem o nome do Zoom, a gente tem que entrar nessa, tipo, tá, mas qual vai ser o nome? A de quarta, o Zoom de quarta, a gente ainda não sabe se é relacionamento, se é família. Só Deus sabe. É relacionamentos familiares, não é? A gente decidiu isso. Porque é exatamente isso, né? A Lu falou, vamos falar sobre autoabuso. E eu disse pra ela, não, vamos falar sobre abuso. E ela me trouxe assim, nossa, mas tu percebe como o abuso é amplo demais? E eu, sim, percebo. Porque abuso é gigantesco, né? É uma coisa gigantesca. Mas a gente para, às vezes, e não percebe o quanto o autoabuso também é. Porque a gente abusa tanto, tanto, tanto da gente o tempo todo, que acaba sendo. O abuso acaba sendo só mais uma coisa, né? O abuso com o outro. Porque até quando a gente está cometendo o abuso ao outro, a gente está abusando da gente mesmo. Então, hoje, eu também, né, como um termo novo, percebo o quanto a gente se dispõe e permite, né, que é o mais importante de tudo isso, é a gente reconhecer o quanto a gente permite que esse autoabuso comece a se tornar algo frequente na vida da gente. Então, quantas vezes a gente escolhe se abusar para não abusar do outro? E como seria se nós pudéssemos escolher simplesmente a partir do que cria mais, sem entrar no julgamento e no ponto de vista do abuso? Porque hoje, quando a gente vai fazer uma escolha e largar, abrir mão de algo, né? A gente pensa, porque eu não quero abusar dos outros. Sim, mas e para isso tu tá abusando de ti? E se tu percebesse que o outro tem uma escolha de se deixar ser abusado ou não, e tu te invalida para ir lá e pegar essa escolha dele e definir por ele? Uma coisa que para mim vem muito com esse termo do autoabuso é a honra. É a honra a nós mesmos. Quando eu me dei conta que a honra a nós, que quanto mais a gente honra a gente mesmo, mais a gente cria, mais feliz nós somos, mais alegria a gente traz, mais a gente cria para a nossa vida no geral, tudo ficou mais fácil. E eu acho que o oposto de honrar a nós mesmos é nos autoabusarmos. E isso serve para todo tipo de autoabuso. Assim como o abuso, ele existe de diversas maneiras, existe emocional, financeiro, sexual. A gente também comete esse autoabuso conosco, com nós mesmos. A gente também usa o dinheiro para se autoabusar, a gente também usa, né, o nosso emocional, não acredita em nós mesmos. Isso também são formas de autoabuso. E que a gente nem para pensar. Quantas vezes a gente quis muito fazer certas coisas e pensou nos outros e se diminuiu e não fez? Quantas vezes a gente não acredita que a gente possa, não acredita que a gente mereça? Quantas vezes a gente se colocou dentro de uma caixinha pequena para caber dentro da caixinha do outro? Toda vez que a gente faz isso, a gente corta um pedaço de nós para caber na vida do outro, na caixinha do outro. E isso é, de certa maneira, um autoabuso que a gente faz com nós mesmos.
Então, como seria a gente parar e olhar para a nossa vida e perceber em quais lugares a gente está se diminuindo, a gente está se deixando de lado, a gente está se cortando para caber no espaço do outro. Uau! E o quanto isso é forte, né? Porque quem nunca? Quem nunca abriu mão de si para caber na caixinha do outro? Seja na caixinha da família, na caixinha dos amigos, na caixinha do meio social, na caixinha do namorado, da namorada, do companheiro, da companheira, enfim, né? O quanto a gente acaba se moldando para caber naquilo, nas projeções e nas expectativas que as pessoas têm sobre nós. Mas quando a gente faz isso, a gente está sendo a gente está honrando o nosso saber, a gente está honrando aquilo que a gente é, ou a gente está simplesmente abusando, 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 abusando e abusando da gente para caber no mundo do outro. E o quanto cada vez que a gente faz essas escolhas, é bem o que a Lu falou e eu adoro essa metáfora, né? Que a gente vai cortando pedaços da gente para caber dentro das caixinhas, né? A gente vai lá e tira um pedacinho do pé para encaixar dentro daquela caixa. Opa, mas ainda tá apertado, vou cortar aqui o braço também, que aí fica melhor. Ah, mas mesmo assim ainda tá ruim, então vou quebrar a perna, dobrar ela para cima. E assim a gente vai até entrar dentro daquilo ali. Mas e nós? Onde a gente fica? Uma coisa que é muito interessante é a gente perceber o abuso psicológico, né? Porque a gente acha que o abuso psicológico só é o abuso que os outros fazem com a gente, né? Mas e a gente? Quando a gente toma uma decisão que não nos honra e a gente fica lá, não consegue dormir porque fica pensando naquilo, não consegue viver o dia a dia porque fica aquilo martelando na cabeça. O quanto a gente fica escolhendo se autoacusar ao invés de ir lá e solucionar, ao invés de simplesmente receber daquela possibilidade e escolher diferente. Sim, o pertencimento, acho que tem a Maqueles trouxe, né? Autoabuso inconsciente para ter a sensação de pertencimento. Que é exatamente isso, né? O quanto a gente vai se cortando os pedaços para caber na caixinha dos outros. O quanto a gente abre mão de nós mesmos para poder pertencer a um grupo. Isso é totalmente autoabuso. Quantos de nós tivemos ou ainda temos grupos de amigos que não tem nada a ver com a gente, mas mesmo assim nós somos amigos? Porque como, né? Como que eu não vou ser amigo daquelas pessoas? Quem é que ainda não vai naquele jantar, naquele almoço insuportável de família? Porque fica todo mundo dizendo que como assim que tu não vai? Porque o que que vão pensar? Quem é que não vai naquela reunião chata, naquela confraternização que não gosta? Simplesmente porque precisa cumprir um pré-requisito? Que precisa cumprir tabela? E vocês, onde ficam nessa história? Que linda! Abre a tua câmera, vem aparecer pra gente aqui. Eu acho que uma coisa que a gente, nesse caso, né, que a gente trouxe, de o quanto a gente fica dentro de relacionamentos, de grupos ou, né, do coletivo, porque acha que tem que ficar, porque acha que precisa. O quanto isso já não faz mais parte da gente, a gente não se conscientiza e não se honra em relação a isso. A gente muda o tempo todo e quanto mais a gente muda, mais o mundo à nossa volta muda. Como seria a gente reconhecer, atualizar e perceber que os relacionamentos também atualizam? As coisas que eu gosto de fazer também mudam. Isso é olhar pro atual, o eu atual e perceber, nossa, eu mudei, eu me honro, eu escolho diferente. Mas a gente muitas vezes não se permite fazer. Presos em obrigações, em crenças, em família. Como seria a gente olhar e perceber que a gente pode sim escolher pela gente? Que a gente pode sim atualizar a vida inteira se a gente quiser. Ninguém sabe melhor sobre nós do que nós mesmos. Isso é honrar a gente. Isso é não se auto-abusar. E que momento para isso, né? O momento onde todos nós estamos tendo a oportunidade de ficar mais reclusos, onde nós estamos tendo a oportunidade de olhar para si mesmo, muito mais do que olhar para o outro. Então,
qual é a oportunidade, qual é o presente que esse momento tem para nos trazer para a gente ressignificar as nossas escolhas, para a gente olhar para aquilo que a gente é, para as decisões que a gente tomou e honrar, né, a importância que cada momento teve, mas a partir de agora começar a escolher diferente. Porque algo que me faz muito sentido perceber hoje é que uma coisa não invalida a outra, né? Tudo o que a gente foi até aqui, a gente foi porque era o que precisava ser para chegar no lugar onde a gente está. Mas quantos de nós, e eu falo isso por mim mesma, né? Porque isso é algo que eu reconheci na minha vida. O quanto eu ainda fazia escolhas que não tinham a ver com quem eu era hoje, porque eu achava que, como em algum momento eu tinha feito essa escolha, eu precisava manter ela, precisava seguir fazendo, sem me dar conta que como que eu vou fazer as mesmas escolhas que eu fazia lá 5 anos atrás, se eu não sou a mesma pessoa que eu era nem há 10 minutos atrás? Quem de nós aqui é a mesma pessoa de quando começou a live? Ninguém. A gente está mudando o tempo todo. O tempo todo. Então, como que a gente vai seguir mantendo as mesmas escolhas, os mesmos pontos de vista, fazendo tudo do mesmo jeito e mesmo assim esperando um resultado diferente? Quem faz tudo sempre igual, nunca vai ter um resultado diferente. Clichê, mas verdade. Né? Então, vamos fazer uma liberação aqui. Eu só preciso que vocês digam sim. Em todos os lugares Mentalmente. em todos os lugares onde a gente definiu forma e estrutura para como a gente deve ser, e em todos os momentos, em todos os tempos, espaços e dimensões onde a gente não se permite escolher a cada 10 segundos tudo que isso é e tudo que isso representa, vamos destruir, descriar? Sim. Sim? E todas aquelas formas de abuso que a gente ainda escolhe permanecer repetindo, repetindo e repetindo. E todas as vezes onde a gente escolhe não ser consciente e seguir se auto-abusando, tudo que isso é, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar? Sim. Já mexe bastante na energia, né? Querem ver pequenas coisas que eu percebo, assim, por exemplo, que eu ainda faço comigo, que muitas vezes a gente nem se dá conta, e hoje eu já vejo com mais facilidade, agora nesses últimos dias de quarentena, o quanto muitas vezes a gente fica se obrigando a fazer coisas, ou querendo fazer coisas e não se permitindo. Por exemplo, comigo aconteceu assim, vezes que eu queria fazer alguma coisa, eu quero ler um livro, e aí quando eu me dou conta, eu tô mexendo no Instagram. E aí eu fico sempre postergando uma coisa que eu sei que é legal para mim, que eu quero fazer, mas aí eu caio num processo, numa autossabotagem, num processo, né, do automático, do piloto automático. E aí eu tenho que retornar e, não, eu quero ler esse livro. E se eu não honrasse, se eu escolhesse casar do livro, sabendo que no fundo eu realmente quero ler esse livro? Isso é uma ação pequena, de um dia qualquer, e que a gente faz o tempo todo. Ou ao contrário, hoje eu estou me sentindo com vontade de dormir, de ficar tranquila, de ver um filme, e aí, ai, mas a fulana tá fazendo exercício, eu vi ela fazendo 10 polichinelos, aí eu tenho que fazer também. O pessoal tá fazendo exercício em casa e eu tô aqui deitada. Mas eu tô com vontade de ficar deitada. Então, o quanto a gente não percebe com facilidade o que a gente gostaria e não honra com facilidade o que a gente gostaria. Por que a gente olha para o outro e acha que tem que ser igual? Isso são pequenas, né, pequenas ações, pequenas coisinhas do nosso dia a dia que a gente vai, sabe, vai acontecendo e a gente não vai se dando conta. Quando vê, passou o dia e tu passou o dia inteiro fazendo coisas que tu não gostaria ou deixando de fazer coisas que tu gostaria, e aí tu te sente péssimo no final do dia. E aí tu acorda no outro dia e aí também não consegue fazer diferente e te sente péssimo. Isso é um ciclo de autoabuso enorme que a gente se coloca sem se dar conta. Como seria a gente se honrar com facilidade, sem culpa? A gente pode escolher pela gente, é super possível. Por que a gente não acredita nisso? E reconhecer o tempo do nosso corpo, né? O tempo do nosso... O tempo da gente, né? A Lu trouxe esse exemplo né, do que está acontecendo agora na quarentena, que todo mundo está engajado em alguma coisa. O meu marido precisa ficar toda hora me lembrando
para eu liberar os pontos de vista que eu tenho sobre engordar 10 mil quilos na quarentena. Porque eu já fico aquela coisa assim, tipo, meu Deus, a gente só come, agora a gente só come. Só que pra mim a quarentena tá sendo muito boa, porque eu tô conseguindo pôr em ordem muita coisa que eu queria pôr, né? E aí parece assim que tu começa a ver aquele monte de coisa, aquele monte de informação, tipo, ah, meu Deus, isso, aquilo, aquele outro, daqui a pouco tu tá comprando tudo, né? Tu tá percebendo assim, ah, mas agora eu vou fazer isso, mas aí eu vou engordar, mas aí não sei o quê, mas olha só, tá todo mundo fazendo exercício, e aí a gente fica nesse jogo mental com a gente, né, tendo que todo tempo ficar pensando, não, mas só um pouquinho, ok Peraí. que esteja todo mundo fazendo, eu nesse momento estou escolhendo outra coisa, ou do contrário, né? De tipo, tá todo mundo postando foto de comida e tu tá escolhendo ser fitness e subir dessa escada e tá tudo bem, né? Mas o quanto a gente não precisa definir as coisas e ficar lá no mental depois criticando as ações que a gente está tomando, as ações que a gente está fazendo, né? Como seria a gente liberar tudo isso e reconhecer que tá tudo certo. Te permite ser o que tu escolhe nesse momento, nesses 10 segundos. E se tu terminar de comer uma travessa de brigadeiro e quiser ir fazer uns polichinelos, tá tudo bem também. Se tu não quiser, também tá tudo Nem a bem. polichinelo hoje em dia é burpee. Nasso, tá sem som. Verdade, não sei como eu fiz isso. Burpee é outra coisa, não é a mesma coisa que Não é? polichinelo. Ah, tá, então tá. É Cadê a diferente. Nanda? É diferente. Cadê a Nanda para explicar, né? Não tá aqui. Eu acho que é muito importante, sabe? Essa percepção, essa consciência que a gente tem sobre a gente, sabe? Não cair mais no piloto automático. Não ser mais essa pessoa que não para se perceber, para se honrar. Porque uma coisa que vem junto, né, com o autoabuso é a autopunição. É o quanto a gente não faz as coisas que a gente gostaria e depois se pune por isso. Faz coisas que a gente não gostaria ou não faz coisas que a gente gostaria e depois fica naquele processo de se culpar, de se sentir péssimo, naquele ciclo, naquele padrão de autopunição, de se sentir ruim, de se sentir fraco. Quantas vezes a gente cai nesse espaço? Então, como seria a gente simplesmente escolher pela gente? Aos pouquinhos, ou não, da maneira que funcionar para cada um. Mas trazer mais consciência para as coisas que a gente quer. Trazer mais consciência para as coisas que a gente gostaria de fazer. Se respeitar, se honrar. Isso é o mais importante. Quando a gente escolhe pela gente, a gente permite que o outro escolha por ele. A gente cria muito mais leveza, a gente cria muito mais expansão. Quando a gente escolhe pelo outro, a gente não permite que o outro escolha, a gente não e nem traz escolha pra gente. A gente só cria aquela dependência, aquela coisa pesada, sabe? Aquela obrigação. Não a leveza. Eu queria que vocês compartilhassem um pouco. Viram, falando em fitness, meu marido veio me trazer sorvete. Safado, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, ali pode ser no chat mesmo, quem quiser abre o microfone, as formas que vocês têm percebido, que vocês agora, a partir do que a gente trouxe, reconhecem de autoabuso que vocês cometeram com vocês nesses últimos tempos, ou que vocês viram pessoas fazendo. E para trazer para consciência, assim, né, daquilo que a gente simplesmente deixou passar porque não reconhecia a energia que tinha. Então, quem se sentia à vontade. Hoje eu vi uma pessoa, eu nem sei dizer quem foi no meu Instagram, falando que queria compartilhar uma coisa. Que não queria ser julgada, mas que estava cansada de abrir um Instagram e ter aquele monte de live. Tá acontecendo muito, o pessoal tem movimentado, né, as lives no Instagram. E aí a pessoa diz, eu tô cansada, eu não quero isso, eu quero descansar. Hoje eu estou a fim de descansar. Só que eu abro o Instagram e tem aquele monte de live e parece que eu não tô fazendo nada.
Então, o quanto a gente olha para o outro e se coloca no errado, né? Ela simplesmente estava se sentindo incomodada porque ela queria descansar e parece que ela não podia, porque enquanto ela descansava, muitas pessoas estavam sendo produtivas e fazendo lives. Então, como seria a gente parar de olhar para o outro e perceber o que a gente quer fazer nesse momento? O que vai criar mais para nós? Porque senão a gente cai nesse processo onde fica triste, incomodada ou com raiva, que era como ela estava, simplesmente porque não está se permitindo ser quem a gente é ou fazer o que a gente gostaria de fazer. Eu ouvi uma coisa bem parecida de uma pessoa hoje também, em relação a isso, que eu trouxe, assim, que pra mim tá sendo super útil a quarentena, né? Porque eu tenho tanta coisa pra fazer e eu tô conseguindo botar tanta coisa em dia, assim. Aquelas coisas que a gente sempre quer. Eu falei muito, assim, que é aquelas férias que a gente gostaria de tirar, mas ninguém pode dizer que gostaria de tirar férias, né? Até porque eu acabei de voltar de férias. Então, né, como assim? Voltou de férias, tava viajando? Sim, eu tava viajando, tava de férias, mas eu não tava em casa para organizar as gavetas, para limpar, até para organizar as gavetas, para limpar, tirar as roupas que não servem mais, os potes que não servem mais, pensar nas coisas que eu preciso para organizar minha vida daqui para frente. Porque é isso que acontece normalmente. A gente tem um tempo livre e a gente pega esse tempo livre para fazer um monte de coisa. Mas aquelas coisas que são tipo as coisas básicas de casa, a gente vai deixando. Porque, né? Tipo, e aí quando tu tá em casa, tu quer descansar. Então tá sendo muito bom para mim esse tempo. E uma coisa que eu percebo muito é quanto conteúdo legal tá surgindo. Quanta coisa tá aparecendo pra gente. Quanta, nossa, sabe? Eu que sou uma microempreendedora, a quantidade de gente que está engajada para mostrar coisas que podem servir para o negócio da gente, coisa que a gente pode olhar e que pode criar. Então, assim, perceber o quanto a gente está com todas as possibilidades, né? Tipo, a faca e o queijo na mão, para criar mais para nossa vida daqui para frente. E tem tanta gente parada reclamando que não aguenta mais a quarentena, que a quarentena está entediante, que não sei o quê. E aí eu faço essa pergunta: será que essas pessoas não aguentam mais porque elas não estão se permitindo aproveitar esse tempo para si, para olhar para o todo, ou porque elas estão simplesmente indo com a boiada, né? Seguindo o fluxo com todo mundo? E eu não casei, gente, eu não casei, eu só atualizei. Atualizou o Facebook. Porque assim, ó, o meu Facebook dizia que eu tava num relacionamento sério. Mas quem me conhece e conhece meu marido sabe que de sério não tem nada, né? É extremamente divertido. Só que não tem lá a opção de relacionamento divertido. Então eu tive que botar que eu casei. Era ou relacionamento sério, ou viúva, ou divorciado. Então tive que casar, né? Porque relacionamento sério não definia mais a nossa relação. Vamos olhar aqui para o bate-papo. Deixa eu ver. A Maquedes, vou dar a real. Daqui a pouco voltamos para a rotina e eu não vou ter conseguido ler tudo que gostaria. Primeiro, tu não tá lendo por quê? Porque não tá com vontade ou porque realmente, né, tá te auto-sabotando? O quanto a gente, às vezes... Eu sou uma pessoa que fazia isso. Eu colocava metas que eu não iria conseguir alcançar. E aí eu ficava me sentindo mal. Não metas, mas, por exemplo, eu tenho, e a Ana vai dizer com todas as letras, um hábito que antes eu dizia que eu estava sempre atrasada. E aí eu me dei conta do quanto eu colocava, eu dizia horário para as pessoas que eu sabia que eu não ia conseguir cumprir, para eu me colocar no espaço de atrasada e ficar me sentindo mal ou as pessoas ficarem falando que eu tô atrasada. Então, quantas vezes a gente faz essas coisas, né? Por exemplo, eu gostaria de ter lido 1000 coisas, eu não consegui, eu não aproveitei a quarentena como todo mundo aproveitou, mas verdade que tu queria estar lendo esses livros? Ou tu acha que tu tinha que estar fazendo alguma coisa produtiva? Então, perceber o quanto isso é verdade para ti, o quanto isso é o que tu quer fazer de verdade. E se sim, tu quer fazer de verdade, por que tá te sabotando, né? Quais são as coisas que tu poderia mudar ou fazer diferente para conseguir, de fato, honrar o que tu tá escolhendo? E perceber que cada um pode escolher diferente, né? Sim. Que não é porque tá todo mundo escolhendo aproveitar de certa forma que tu tenha que fazer da mesma forma. Porque para cada um é aproveitar. Assim como tem gente botando a leitura em dia,
Tem gente Tem fazendo gente caixas botando som. organizadoras, né? E tem gente fazendo de tudo um pouco. Tem gente fazendo reforma, tem gente pintando a casa, tem gente lendo e tem gente aproveitando para dormir. Onde foi que a gente definiu que não fazer nada é um problema? Quando foi que a gente definiu que a gente não pode se permitir não fazer nada? E se para ti for a coisa mais gostosa que pode existir, aproveitar a quarentena deitado, assistindo Netflix, bater final nas séries, tudo. Quem é que vai te julgar por isso a não ser tu mesmo? Né? Então, É como seria a muito gente importante reconhecer isso? que a primeira pessoa que julga a gente somos nós. E a partir do nosso julgamento, a gente cria pessoas nos julgando. Porque quando a gente não nos julga, as chances de alguém vir e nos julgar são mínimas. O julgamento, o primeiro, sempre nasce na gente. Então, como seria a gente parar de se julgar? Como seria a gente se tratar com gratidão, com gentileza, com amor? Para criar mais disso e criar pessoas na nossa volta que vão nos dar isso, e não ao contrário. E não Isso é julgamento. muito legal, né? Isso que a Lu trouxe até sobre a questão de quando ela era uma pessoa atrasada, porque ela não é mais essa pessoa. Faz tempo, Eu graças escolho ao quando eu bom quero Deus. chegar. Graças ao bom Deus, porque não dava para cantar isso na vida. Mas enfim, o quanto a gente Muita escolhe coisa por ficar trás. validando, né, as escolhas dos outros. Que é isso, exatamente isso que ela trouxe. O quanto ela ficava dizendo, as pessoas ficavam dizendo todo o tempo, porque tu tá sempre atrasada. Eu era uma pessoa que dizia isso pra ela. Por exemplo, se a gente marcasse a live às 8h30, eu já ia dizer pra ela assim, tá, mas pra ti é 7h30, tá? Porque eu sei que tu vai te atrasar. Então eu já tava lá, jogando na cara dela, validando o ponto de vista de que ela era uma pessoa atrasada, sendo que na maioria das vezes ela não era, ela não seria, se ela não tivesse que ficar batendo na validação dos outros, né? E o quanto esse é um movimento que a gente faz todo o tempo. A gente fica validando as verdades dos outros. A partir do que a gente fica validando da verdade dos outros, a gente fica abusando de nós mesmos. Porque a gente fica entrando no universo dos outros. Eu fazia isso, né? Eu, para validar o que os outros diziam, eu falava horários que eu com certeza não ia conseguir chegar, ou aconteciam várias coisas para eu não conseguir chegar, e aí eu ficava me sentindo péssima, ficava irritada porque eu estava atrasada, porque eu não gostava que ficassem dizendo que eu estava atrasada, e aí isso gera todo um descontentamento, todo um fluxo, né, pesado de julgamento, de auto-julgamento, porque eu me auto-julgava porque eu estava atrasada, porque eu não conseguia chegar no horário. Quanto isso era pesado, sabe? E aí gerava atrito, de repente. Quantas vezes eu reclamei que a Ana reclamava de mim? Então, vocês conseguem perceber que quando a gente não escolhe a partir do que é leve para nós, a gente acaba criando peso, desconforto, né? Incomodações, atritos, enfim, né? Tantas coisas que não são leveza e não são expansão na nossa vida. Aí a Manu trouxe ali no chat, né, que ela tá vendo muitas pessoas fazendo exercício e que ela tá super tranquila de não estar fazendo por não estar com vontade, respeitando a não vontade dela, né? E ela disse que fica numa dúvida porque ela fica percebendo até onde isso é zona de conforto, né? E só que eu acho que essa é a forma o mais fácil da gente perceber. E vai ser o nosso próximo Zoom. A gente já tinha falado, né, que seria o próximo Zoom, falar sobre a ferramenta do leve e pesado, que é uma ferramenta para honrar as nossas escolhas, que é o que a gente vai fazer amanhã, né? Tô perdida agora. 16. Sim, Amanhã às 16 nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o leve e pesado para honrar as nossas escolhas. Então, assim, Manu, aonde começa a sentir peso no que tu tá escolhendo é porque não é verdade, é porque é uma mentira, porque não é uma escolha. Agora até o Alberto entrou aqui. O Alberto, querido, meu paciente, meu amigão. Hoje de tarde nós estávamos conversando e eu falei para ele a seguinte frase, né? Que toda vez que a gente permite que alguém ponha em dúvida as nossas escolhas, é porque a nossa escolha não era verdadeira. Então, sempre que tu perceber aquilo que tu tem que fazer e tu perceber com todo o teu coração, tu sabe que é verdade. E aí, se tu não honrar essa verdade que tu percebe, aí tu vai estar cometendo autoabuso.
Porque no momento em que tu não honrar aquilo que tu percebe a partir do teu corpo, da tua energia, tu vai estar invalidando o teu ser. Eu me lembrei agora, né? Eu tava com a Manu na praia e aí, agora no carnaval, vários dias, assim, mas o primeiro dia eu me lembro que eu acordei e pensei assim, vou caminhar na praia. Acordei assim, disposta. E aí várias coisas vieram. Aí abri a janela, não, tava com sol e eu não queria caminhar com sol para não pegar um bronzeado esquisito. E aí pensei assim, olha a hora, de repente eu vou mais tarde. E aí várias coisas vieram na minha cabeça. Mas a primeira coisa que eu senti foi a vontade de caminhar na praia. O resto tudo era mentira e justificativa. E aí o que eu fiz? Fui caminhar na beira da praia. Então, o que vem primeiro sempre é verdade. Aquela sensação, aquela coisa que te motiva. Eu acordei e disse, nossa, uau, vou caminhar na praia. E aí várias coisas vieram. Mas eu sabia que eu queria. E aí eu perguntei como seria eu ir caminhar na praia. E aí aquilo, nossa, é muito leve, é o que eu quero fazer. Independente se tem sol ou não. Independente se é 11 da manhã ou não. E eu fui lá, agilizei da maneira que funcionou para mim, fiz algumas coisas, tomei café e fui. Honrei o que eu escolhi, foi ótimo. Então, sempre perceber o que de verdade faz a gente, né? O que de verdade vibra dentro da gente, o que de verdade faz a gente se sentir feliz e alegre, o que nos motiva. O resto tudo é mentira, são justificativas da mente, que os outros falam não importa. Sempre perceber o que é verdadeiro para nós, a partir do que é leve, do que nos traz essa sensação de alegria. E no fim tu vai pensar, nossa, que bom que eu vim, que bom que eu fiz, ou que bom que eu fiquei em casa, sabe? Mas que, sabe que depois que tu fizer, tu vai pensar, nossa, foi muito bom ter feito isso. E aí tu diz gratidão por mim, por ter escolhido ir caminhar. Foi uma escolha minha, eu honrei o que eu quis fazer. Então é a mim que eu agradeço. Nesse momento, né, que nós estamos todos vivenciando uma consciência muito interessante que me veio nos últimos dias foi em relação aos atendimentos, né? Eu sou profissional autônoma, eu só ganho um salário quando eu trabalho. E chegou um momento em que eu percebi que as pessoas estavam trazendo à tona esse medo do ficar sem. E quanta gente eu conheço que seguia fazendo os atendimentos mesmo sem perceber que era leve fazer. Os primeiros atendimentos que eu desmarquei durante essa quarentena foi super pesado para mim. Desmarcar, assim, foi o antes, né? O desmarcar não foi pesado, mas o antes, tipo, vou desmarcar, vou ter que falar com os pacientes que eu não vou atender. Mas será que precisa tanto? Quantos julgamentos a gente entra? E o porquê que a gente entra nisso? É tudo em função do inconsciente coletivo. E quando a gente entra nesse movimento, o que a gente faz? A gente fica abusando da gente, porque a gente não está honrando as nossas percepções. Eu percebi, num primeiro momento, agora é hora de ficar em casa. Agora é hora de parar com os atendimentos. Mas começa toda aquela função, né? Tu abre qualquer coisa, abre o Instagram, abre o Facebook, e estão lá os microempreendedores, as pessoas que são autônomas, as pessoas que são assalariados, né? Todo mundo falando, meu Deus, mas e agora como vai ser? Ninguém vai ter dinheiro e o país vai quebrar e não sei o quê, e nananá, e nananá. E como a gente precisa, né, olhar para si, respirar e perceber o que é leve realmente pra gente e aquilo que faz parte das nossas escolhas para não cair, né, nessa história toda. Então, começar a escolher a partir do medo ao invés da consciência. Então, eu trouxe isso, né, até tem a ver bastante com o autoabuso, né, porque quando a gente está fazendo algo que a gente não percebe que cria para nossa vida, a gente está cometendo um autoabuso, mas para que todos vocês também percebam essa energia daquilo que realmente importa e é leve para vocês fazerem nesse momento. Quantas pessoas a gente... do julgamento do outro. Quantas pessoas já desde o início perceberam de ficar em casa? E aí disseram, não, mas eu não vou ficar em casa porque eu vou estar, né, dando mais ênfase para isso, ou eu vou estar isso, ou eu vou estar aquilo. Quanto a gente não reconhece aquilo que a gente percebe, quando a gente não reconhece o mais importante, que é o nosso ser, que é aquilo que o nosso ser traz pra gente como primeira percepção, que é a única que vale. Aquilo que a Lu disse
é mais por verdade, né? Quando a gente começa a entrar na justificativa, a gente começa a invalidar quem a gente é. E todo o resto, uma coisa que eu aprendi que faz muito sentido pra mim é que toda vez que a gente diz e se, mas é porque a gente tá mentindo. Contando uma baita mentira pra gente. É tipo, a história que ela trouxe, né? Ah, eu queria caminhar na praia. Ah, mas... Mentira. Tudo mentira. Tudo que vem Eu depois do percebo mas de é mentira. cancelar os meus atendimentos, mas... Mentira. Tudo mentira. Como seria a gente reconhecer isso e ficar atento a gente, né? Nos atentarmos a nós mesmos para reconhecer todas as vezes que a gente está contando uma mentira e cometendo um autoabuso. Voltando ali no bate-papo, a mãe, a Janice mãe, disse assim, para mim muitas vezes ia nos lugares sem vontade, só para acompanhar, alinhava com conversas negativas para não discordar. Isso é autoabuso. Quantas vezes a gente faz isso? Ou quantas vezes a gente marca, depois não quer ir e aí não se permite desmarcar? Quantas vezes a gente faz isso? Sabe? E aí vai morrendo. Foi contigo, né, Lu? Pro encontro. Um dia aí... a gente marcou uma coisa e ele disse assim, ai, como é bom desmarcar, como é bom marcar coisa com as pessoas de Access, porque agora eu não... Ah, foi quando eu fiz a cirurgia, que tu ia vir me ver, né? Uhum. E aí tava Sim. chovendo, eu acho, ela tava em Pelotas e eu tava em Rio Grande. Sim. E aí ela me mandou uma mensagem assim, ah, eu não tô afim. E aí eu disse pra ela, sério? E ela assim, coisa boa ter amigas de Access, que pode dizer que tu não tá afim e nem vão te julgar, já me dando uma indireta, né? Tipo, não me julga que eu não tô afim. Mas E é verdade, isso, né? Quantas vezes a gente não se permite desmarcar ou falar qualquer coisa porque as pessoas vão julgar, ou, ai, marquei com a mãe de fazer tal coisa, mas eu não tô afim, mas eu vou mesmo assim. Porque, ai, como que eu vou desmarcar? O que ela vai achar de mim? Olhando para o outro, não tem que preocupada achar com nada. o que o outro vai pensar. E não tem problema que se tu tá odiando, se tu tá achando péssimo, não tem problema, o outro tá feliz. Então, por quê? O quanto a gente ainda faz isso? E como é um exercício de corresponsabilidade social, né? Quando a gente faz isso, vocês percebem? Porque no momento em que ela fez isso comigo, eu também percebi que tudo bem eu não querer fazer alguma coisa, né? Mas quando a gente fica lá justificando, inventando desculpa e dizendo pro outro, ai, pois é que... Ai, sabe o que é? Fiquei sem carro. E aí começa, né? Aquele monte de mentira uma atrás da outra para justificar o negócio. Ai, é que não vai dar. Ai, mas eu vou tentar, tá? Não te prometo nada. Olha é aquele vou ver, mas te aviso. Vou ver e te aviso. Que existe. Eu vou tentar. Não te prometo nada, mas eu juro que eu vou tentar. Mentira, diz que não e pronto. Né? Só que o que a gente fica fazendo? Vocês percebem o abuso mental que é quando a gente fica tentando achar uma desculpa para mostrar para o outro que a gente tem uma razão muito bem estruturada para não fazer aquilo que a gente simplesmente não tá afim. Como seria passar a dizer para as pessoas assim, olha, fulano, não tô afim. Outro dia a gente vai. Não, e acho que não é autoabuso, mas é abuso. Seria se a Nath dissesse, ai, mas eu tô aqui, eu recém me operei. Ai, se tu fosse minha amiga de verdade, tu vinha. Então, sabe, o quanto a gente fica criando essas coisas. Não é autoabuso, mas a gente tem pessoas na nossa vida que fazem isso. E aí, às vezes, tu diz, tá, então eu vou, pra provar que você é tua amiga. E aí tu vai te arrastando, mas tu vai. Mas pelo menos a pessoa tá feliz. Não, então, e quando a gente se convence... Quando a gente se honra, a gente já corta aí. Né? Ah, tem isso também. É, porque às vezes a gente vai e aí depois a gente volta e diz assim, ai, mas foi bom. Ai, viu, se eu não tivesse ido. Não, no mas fim tu foi jamais saberia como seria se tu tivesse ficado em casa. E isso é muito, assim, é um movimento que eu fiz muito na minha vida, sabe? Tipo, não tô afim, ai, mas eu vou ir, né? Porque, ai, coitado, né? Me pediu, tá sozinho, não sei o quê, nananã. E todas aquelas coisas que a gente usa. Daí depois tu volta pra casa e diz, ai, mas foi legal, né? Foi tão bom. Ah, mas e como seria se tu tivesse ficado em casa? Tu nunca vai Parece saber. que a gente fica tentando se convencer que a gente não faz as que não foi que a gente faz, né? Tão ruim. O que a gente se convence com não foi tão ruim? A gente se contenta. Ai, mas não foi tão ruim. Mas poderia ter sido maravilhoso se tu tivesse ficado em casa.
tivesse te honrado. Mas aí tu te contenta com aquele, tá, mas não foi tão ruim. A Daniela perguntou assim... O que a Eliane colocou ali sobre é um desafio? O que é um desafio, Dani? Eu acho que Põe pra gente ali que eu me não. perdi no assunto. No fim, me perdi no assunto. Daniela disse assim, a procrastinação seria uma forma de autoabuso? Sim, se tu tá com vontade de fazer, se tu escolhes fazer e não te permite, porque, né, enfim, fica procrastinando, com certeza é um autoabuso. E eu acho também que além disso, né, é como tu lida com a procrastinação, porque ela pode ser um autoabuso ou não. Se tu não fizer aquilo que tu tem vontade naquele momento, porque tu tem vontade de outra coisa, e tu deixar isso leve, tá tudo certo. Agora, passa a ser um autoabuso quando tu vai. Eu tô procrastinando ler um livro, aí tô aqui mexendo no Instagram. Mas aí eu tô mexendo no Instagram e me sentindo mal porque eu não tô lendo o livro. Sim, é autoabuso. Agora, assim, quando é simplesmente uma escolha, eu não tô afim de ler esse livro agora, eu até tinha programado de ler, mas tá super legal aqui no Instagram, eu vou ficar aqui. Não é autoabuso, né? É muito a gente perceber e reconhecer a forma que a gente lida com as situações, muito mais do que o que as situações são, né? Porque se a gente olhar só para o que as situações são, a gente está entrando no campo da definição, né? E a ideia é que a gente não tenha definição, não tenha forma, não tenha estrutura, não tenha julgamento, não tenha pontos de vista fixos, porque tudo é mutável o tempo todo. A gente vive num universo extremamente volátil. A cada 10 segundos a gente pode refazer todas as nossas escolhas. Então, se uma hora faz sentido para ti, depois deixa de fazer, tá tudo bem. Agora, se deixa de fazer sentido, mas tu fica lá na tua mente com aquilo, tipo, ai meu Deus, mas era para fazer, mas não sei. Bom, aí tu tá escolhendo conscientemente viver o autoabuso. Tem mais alguma coisa no bate-papo? A Marquelis disse que tá fazendo as coisas com leveza, né? A mãe falou que tá trabalhando em home office, mas ela botou só pra mim. Quem? A mãe. Ela colocou que tá fazendo as coisas em home office, pra escola, pros alunos, tá cuidando das plantinhas dela. Eu acho muito importante a gente perceber que quanto mais leve, quanto mais a gente escolher pela gente, mais leve as coisas são. Que foi isso que a Ana disse, né? Se tu quer ler um livro e tu tá no Instagram e aquilo tá te deixando contraída, incomodada, mas eu queria estar lendo o livro, mas eu tô aqui no Instagram, isso não é leve, então com certeza isso não é uma verdade para ti. Agora, se tu tá tranquila, eu tô escolhendo agora tomar um café e ficar um pouquinho no Instagram e depois eu vou ler o livro, tá tudo bem, isso é leve para ti. Não te gera nenhum desconforto, não te gera nenhum incômodo. Então, é tranquilo. Então, sempre a partir da leveza. Quanto mais a gente agir a partir da leveza, mais leveza a gente cria. É sempre a partir da percepção, né? E não da definição e do julgamento. O que tu percebe realmente? O que o teu corpo percebe? O que as tuas células te dizem nesse momento? Como seria tu começar a fazer, aproveitar esse tempo e fazer essa... treinar a tua percepção, né? Antes de agir, antes de falar. Quem não sabe como fazer isso, assista nosso Zoom amanhã que a gente vai explicar. Porque é muito importante a gente ter a percepção muito mais do que todas as outras coisas que são definições. Porque de definições a gente está cheio. Esse mundo tem definição para tudo e as pessoas têm pontos de vista e pontos de referência para tudo. Então, como seria a gente viver além dessas definições para começar a criar aquilo que ninguém criou ainda? Tem uma frase, né? Eu acho que é na apostila de Barras. Tem uma pergunta que eu vou escrever aqui também. Na apostila de Barras que diz: as pessoas que realmente mudaram o mundo foram aquelas que mesmo quando todo mundo disse que era impossível, disseram, ok, mas eu escolho fazer mesmo assim. Isso é honrar o ser. Isso é honrar as percepções e honrar as escolhas.
Porque quantas vezes a gente tem a possibilidade de fazer algo muito grandioso, de mudar o mundo de fato, e aí as pessoas vêm e nos dizem que é muito difícil, ou que não vai funcionar, ou seja lá o que for, e a gente se contrai e entra naquela caixinha que nós falamos lá no início, para caber no mundo do outro, validar o ponto de vista do outro, e aí a gente define que então não vai fazer, porque não vai dar certo, e por tudo aquilo que estavam nos dizendo, mas que a gente não concorda. Então, em todos os lugares onde a gente se contraiu para caber nessas caixinhas e deixou de ser os seres humanos incríveis e potentes que nós somos, os seres infinitos, incríveis e potentes que nós somos, tudo que isso representa, vamos destruir e descriar? Sim. Isso que a Ana disse, né? Acho que às vezes nem são os outros que dizem, às vezes somos nós mesmos ainda que dizemos de nós mesmos. A gente percebe que a gente quer, a gente sabe que a gente pode, a gente consegue, e aí vem aquela vozinha e diz, ah, mas não consegue. Ah, mas é difícil. Então, como seria a gente, né, tapar os ouvidos para essa voz que diz que a gente não pode fazer, que a gente não consegue, que é difícil, e simplesmente escolher e honrar nós mesmos. Coloquei uma pergunta aqui. Agora a gente fala sobre, a Renata também falou uma coisinha aqui no bate-papo. Eu fiz uma pergunta que eu uso muito, que é para esses momentos onde a gente cai nesse espaço de ficar duvidando, de, será que eu estou me auto-sabotando? Será que é procrastinação? Será que eu quero mesmo isso? Será que eu não quero? Se a gente fizer uma pergunta, se eu estivesse sendo eu mesma, ou eu mesmo, o que eu escolheria? Então, faça com que a gente consiga perceber o que é leve para a gente, o que a gente de verdade quer escolher. Então, façam essa pergunta. Se eu estivesse sendo eu mesmo, o que eu escolheria aqui? Se eu estivesse sendo eu mesmo, o que eu faria hoje? Se eu estivesse sendo eu mesmo, faria tal coisa? Então, sempre a partir da percepção. E sempre a partir do que nós mesmos queremos. Embaixo, né, desse monte de julgamento, desse monte de pontos de vista e crenças coletivas que a gente tem. Se eu estivesse sendo eu mesma, o que eu escolheria? Muito legal. A Rê trouxe ali, né, que essa semana ela foi super leve para ela oferecer atendimentos de MTVSS. Entrou alguma coisa aqui para Cadê? É que a Aline escreveu, subiu. Aqui. Oferecer atendimento de MTVSS. MTVSS é um processo corporal de Access Consciousness que trabalha muito o sistema imunológico. E ela disse que não ofereceu porque estava já essa onda de isolamento e tal. E aí ela pensou na mãe, na avó, não, daí pensei na minha avó e mãe, porque o Theo ia ter que ir para lá. Né? E o quanto a gente invalida isso e compra alguns pontos de vista e faz com que as coisas fiquem mais fortes do que são. Porque é entrar na pergunta, né? E eu acho que nesse momento era o que a Rê podia ter feito, e deve ter feito, né? Que é ficar se perguntando se iria criar mais ela fazer esses atendimentos ou não. Porque num coletivo, talvez não criasse, mas talvez tivesse uma ou duas pessoas que poderia criar. Então, eu acho que é sempre a partir da pergunta e não da definição. Quando vocês sentem vontade de algo, verdade que essa vontade é de vocês? Verdade que isso é o que vai criar mais? Verdade... Ai, que cuia feia! Tira! Olha, que ela escreveu ali. Verdade que as escolhas que vocês estão fazendo são as escolhas que honram o ser de vocês? Então, será que a Rê quis realmente, né, escolheu realmente esses processos porque ela percebia que era algo importante para ela no corpo dela, e aí, a partir dessa informação, ela estava levando para o resto? E, tipo, eu percebo que eu gostaria de ativar MTV em mim, mas aí ela confunde essa percepção com oferecer sessões. Então, é sempre a gente entrar na pergunta, porque se a gente for parar para ver, tem infinitas possibilidades para tudo isso. Pode ter sido algo que ela captou, pode ter sido pela vontade de ativar o sistema imunológico das pessoas, pode ter sido algo que o corpo dela estava requerendo. Mas será que isso tudo era dela? Será? Então, se fazer a pergunta que nós ensinamos no Zoom sexta-feira, né, do a quem pertence isso,
E também reconhecer a partir do leve e pesado o que cria mais e o que não cria nesse momento. Toda vez que a gente fica na dúvida, a gente precisa lançar uma pergunta para jogar luz, né? Então, sem definir nada. A Aline escreveu aqui. Eu vivi uma experiência recentemente. Foi convidada para fazer um evento e aí ela não se animou muito com aquilo. E aí ficava se perguntando, por que eu não estou animada com isso? É impressionante quanto a gente duvida da gente, né? A gente se coloca na dúvida, por quê? Parece que eu estou errada, eu tinha que estar animada. Então fica naquele processo de ficar se duvidando. Qualquer um estaria, mas não é qualquer um, também já não dizia. Não é todo mundo. E aí ela ficou deixando para depois para acertar os detalhes, porque ela realmente não estava sentindo vontade. E aí o evento foi cancelado e ela pensou, viu, como não valeu a pena não gastar energia com aquilo, já que não iria acontecer. O quanto aquilo já não tinha energia, sabe? O quanto tu já percebia que aquilo não ia acontecer e ficou te colocando em dúvida. O quanto a tua percepção está bem aguçada e tu não está te dando conta, não está reconhecendo o poder que tu tem. Isso para mim foi muito claro nesse período de quarentena, sabe? Tinha várias coisas que eu percebia que não iam rolar nesses últimos tempos. E mesmo assim eu ficava às vezes me cobrando, eu preciso fazer o card. Eu preciso não sei o que. Eu preciso começar a divulgar. E aí veio a quarentena. Aconteceu Então, comigo também. o quanto a gente já estava reconhecendo e percebendo o espaço que tinha, que estava aqui, e a gente estava usando justificativas para se colocar e se fazer de errado. É um vício isso, né? Vocês percebem que isso é um vício, a gente tentar se fazer de errado, ao invés de reconhecer a potência que nós somos e a percepção aguçada que nós temos e os seres incríveis e potentes, criadores que nós somos, a gente Sim, esse é parece um que fica exemplo. buscando, a gente fica Sim, não buscando estava algo para animada. nos colocar como errado. Sim, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente percebe alguma coisa e aí fica, mas será? Por que não pode ser? Por que a gente fica duvidando, tendo que se provar o tempo todo? Como seria a gente perceber com facilidade e reconhecer com facilidade a nossa percepção? E em relação ao que a tia Janice escreveu ali, né? Que em outros tempos ela não estaria utilizando essa cuia para não incomodar os gremistas. Mesmo que eu seja gremista, os gremistas que se... Porque se tu tá com vontade de usar a tua cuia, ela é tua, use-a. Ela não é bonita, mas usa. É muito importante a gente perceber que o autoabuso ele acontece nas pequenas coisinhas e nas grandes. Porque é exatamente isso, é querer fazer alguma coisa por menor que ela seja e que talvez não seja pequena para ti, represente muito e tu não te permitir. Às vezes tu sai para jantar em grupo e tu não te permite comer o que tu gostaria porque o grupo está comendo outra coisa. E aí tu come aquilo sem vontade. Então, o autoabuso ele está nos pequenos detalhes e nas grandes coisas. Mas a gente pode atuar em tanto nas pequenas coisinhas como nas grandes. Então, como seria a gente começar a se honrar o tempo todo, nos pequenos detalhes, até as grandes coisas? Sim. Então, pessoal, eu acho que era isso, né, que nós tínhamos para falar, respeitando aquele nosso horário de 1 hora de Zoom, para que a gente consiga sempre acompanhar, né, de maneira leve. Dizer para vocês que eu sou muito grata por todas as trocas e por toda essa criação que nós estamos fazendo enquanto grupo, né, e por todas as percepções que têm vindo e pelo espaço que vocês têm se permitido entrar e receber. Né? Eu sou muito grata por estar contribuindo com isso e dizer para vocês que vocês contribuem muito, imensamente comigo também. Agradecer a Lu, né? Meu criacionamento da vida. Falaremos sobre isso na quarta-feira. O quanto os nossos relacionamentos podem ser criacionamentos e não relacionamentos. Esse é o assunto do Zoom de quarta-feira, às 20h30. E amanhã, nossa segunda edição do Zoom das ferramentas para ativar a sua felicidade, às 16 horas, também Zoom gratuito. A gente vai mandar, quem está no grupo recebe, quem não está, só pedir para a gente ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que a gente manda o link para vocês participarem.
É isso. Gratidão mais uma E vez. trazer para vocês, né, que amanhã a gente vai falar sobre o leve e pesado, Leve né? e pesado. A forma da gente perceber o nosso corpo quando a gente vai fazer uma escolha ou vai optar por alguma coisa, a forma que a gente tem de fazer isso, Amanhã né? teremos Respeitando exercícios aquilo que a práticos. gente é. Vamos tirar uma foto? Todo Adoro. mundo participa. Todo mundo topar tirar a foto. Todo mundo sorrindo. Quem topa, né? Foi. É sacanagem porque tu diz pra todo mundo assim, ativem as câmeras, não tem problema se vocês estão de pijama, a gente não vai julgar, e aí no final tu joga a foto, né? Tá, né? Fazer o quê? A gente tem que aceitar como a gente é, né? Falou a maquiada. Plena, tô com essa cara desde de manhã porque eu fiz sessão de fotos. Gratidão, Dica. Gratidão, pessoal. É sempre muito bom estar aqui. Os Zooms têm sido, né, cada vez mais expansivos. A gente agradece muito a vocês. A energia de vocês é que faz o bate-papo. Então, gratidão mais uma vez. Uma boa noite. Nos vemos amanhã às 16 horas com a ferramenta leve e pesado. E na quarta-feira às 20h30 sobre relacionamentos. E quem já conhece... Boa noite. Quem já conhece, já sabe como utilizar o leve e pesado, convido vocês a participarem também, para junto conosco criarem essa energia, né? Terem percepções além das percepções que vocês já têm e também para compartilharem, porque vocês são sempre uma contribuição incrível e imensa em tudo aquilo que a gente está fazendo. Certo? Tchau, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.